Irmãos, e a cada dia que passa, estamos melhorando. Elaine teve alta do cardiologista e do pneumologista. Então, está faltando pouco agora, pouco. Irmãos, o texto de meditação é Lucas, capítulo 18, de 1 a 8 só. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 18, versos de 1 a 8. Irmãos, existe uma teologia chamada dogmática. Dogma é uma lei que corrobora a Bíblia, mas que não está na Bíblia. A teologia dogmática, ela é muito boa, porque ela trata de coisas que não estão na Bíblia, mas que ajudam, são boas. Por exemplo, qual é o versículo que fala de escola dominical? Então, teologia dogmática. Por favor, encontre para mim aí qual é o texto que manda você orar de olhos fechados. Os pais da igreja disseram assim: Cláudio, fecha os olhos na hora da oração, para você não dispersar, viu, Cláudio? Senão, eu te conheço, sabe, Cláudio? Você vai ficar olhando de volta e vai dispersar e tal. Então, é por isso que nós fechamos os olhos. Nós fomos ensinados, é um dogma que ajuda para nós não dispersarmos. Mas, irmãos, na nossa oração, os jovens, né? Marquinho, Maria Vitória, Lara, ninguém aqui ora para que vire supercrente, ou um X-Men, ou um mutante. Senhor, o Senhor me dá poder porque eu vou resolver o negócio no braço. Não, irmãos, não. E nós vamos sendo induzidos nisso, dia após dia, a que o homem se baste, que ele resolva. Mas a oração não é, Senhor, me dá poder para resolver. Não. Senhor, humildemente eu entrego tudo nas tuas mãos para que o Senhor resolva. Foi isso que Deus fez quando trombetas tocaram e derrubaram as muralhas de Jericó. Som de trombeta derrubar a muralha? Porque Deus quis. Quando Deus vira para Gideão, vai falando assim, tem muita gente aí, pode ir embora, tem muita gente aí. Sobraram 300. Bom, agora ficou bom. Para que vocês saibam que não foram nenhum de vocês que brandiu uma espada ou atirou uma flecha, mas para que vocês saibam que fui eu que fiz. Então, a vida do crente, irmãos, não é ele resolver os seus problemas. Guardem isso. Vamos até Lucas capítulo 18, os versos de 1 a 8. Disse-lhes, quem disse-lhes? Jesus disse, irmãos, pelo verso 17:1 ele disse aos discípulos, pelo 17:20 ele disse aos fariseus. Vocês percebem? Discípulos e fariseus, trigo e joio estão sempre juntos ouvindo a mesma palavra, que jamais tornará vazia. Uma palavra vai salvar e a mesma palavra vai condenar alguém. Muito bem. Jesus, uma parábola. Disse-lhes Jesus uma parábola. Um paralelismo, irmãos. Um paralelismo que sempre aponta para o reino de Deus e o final. Lhes contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Diácono Michel, se coloque de pé e leia para nós 1 Tessalonicenses 5,17, por favor. 1 Tessalonicenses 5,17. Então, uma parábola sobre o dever de orar, quando, irmãos? Sempre e nunca esmorecer. Michel, por favor, 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Irmão, lê o versículo. É só isso mesmo? Irmãos, é só isso. Orai sem cessar. É uma ordem direta de você orar sempre. Algumas pessoas me perguntam assim, pastor, que hora que o senhor ora? Pergunta para a Elaine. O dia inteiro, irmãos.
senta na frente do WhatsApp. Vocês fazem ideia de quantos pedidos de oração eu recebo por dia de WhatsApp? Vocês fazem ideia quantos e-mails eu recebo? E aí é o seguinte, orando o dia inteiro. E aí, pela graça de Deus, né, a tecnologia me permite atender o celular pelo viva-voz do carro. Aí alguém fala assim, pastor, o senhor ora comigo agora? E eu estou dirigindo, né? Bom, aí, irmãos, eu vou orar sinceramente de olhos abertos, viu, irmãos? Eu não vou fechar não, você pode ter certeza. Então, irmãos, nós oramos o dia inteiro, e isso não é pesado, isso é algo natural. Martim Lutero diz que o ofício do crente é fazer oração, como o ofício do sapateiro é fazer sapato. Se eu não faço oração, que crente eu sou? Irmãos, eu tenho uma intimidade com Deus para poder dizer assim, Senhor, não gostei. Sabe quando Uzá vai segurar a arca, que ele cai fulminado? O texto diz que Davi gostou não. Irmãos, às vezes você vai dizer para Deus assim, Senhor, eu não estou gostando não, está doendo tanto aqui, mas está doendo tanto aqui. Ou você acha que você é obrigado a dizer assim, Senhor, está doendo tanto, eu estou tão feliz. Doido, né? Não, quando está doendo, você vai dizer assim, Senhor, está doendo. Senhor, está angustiante. Então, quando você deve orar? Sempre e nunca esmorecer. Irmãos, existe uma grande lição aqui. Quando as coisas apertam, nós fazemos o contrário. Nós saímos da presença de Deus. E aí, você pode até começar, né, por um período a orar pela conversão de alguém, você pode começar a orar pela nação. Tem gente que acha assim, mas eu vou orar pelo Brasil, euzinho vou orar pelo Brasil. Meu irmão, você vai orar pelo Brasil, porque as Escrituras mandam que você faça isso. Então, irmãos, o Senhor Jesus está ensinando por uma parábola a orar sempre, sendo isso um dever. E quando Deus nos dá deveres, irmãos, não é para Ele, é para nós. Isso faz muito bem para nós. Aprendamos de todo o nosso coração sobre o imprescindível assunto dessa parábola, orar, o dever e o poder da oração. Irmãos, o dever e o poder da oração. Eu quero poder contar algumas coisas para vocês. Verso 2. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, um ímpio com autoridade, viu, irmãos? Existem ímpios constituídos por Deus, que nem respeitavam homem, que não respeitava homem algum. Dizem que a maioria dos juízes se julga Deus, né? E o restante tem certeza disso. Verso 3. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele. As viúvas eram a ralé, irmãos, porque elas não tinham provedor por elas. As mulheres, elas não iam a fóruns, mas o Senhor Jesus está citando aqui essa que foi. E as mulheres, na visão bíblica, o Evangelho de Lucas é o Evangelho das mulheres, aonde Deus dá valor às mulheres. Para os pobres coitados que não conhecem Bíblia, mas a Bíblia despreza a mulher. Vá em Lucas. O Evangelho deu um valor à mulher no seu contexto histórico que ela não tinha cultura nenhuma. Verso 4. Aliás, ainda no final do verso de número 3, dizendo a mulher viúva, né? Julga, seu juiz, a minha causa contra o meu adversário. Me faça justiça, né? Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo, bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa. Irmãos, não foi a justiça, não foi a misericórdia, foi a importunação. Foi para ficar livre de uma pobre pedinte que esse juiz atendeu. Veja, para não suceder que por fim venha a molestar-me. O juiz só queria ficar livre
livre. E quem tem filho pequenininho, né, que fica toda hora, pai, está chegando, pai, está chegando. Pior é quando chega na fase, viu? Você está rindo, né, Gabriel? Na hora que o Dani começar assim, por que isso? Por que isso? Por que isso? Mas dá uma felicidade, rapaz. Você vai lembrar de mim. Mas então o juiz, para falar, eu quero ficar livre dessa mulher, eu vou atendê-la, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor, considerai no que diz este juiz iníquo. Jesus disse, hein? Não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Irmãos, a quem Deus fará justiça? Aos seus escolhidos. São todos escolhidos? Mas se você é um escolhido, meu irmão, eu não entendo por que você está preterindo o seu poder de oração. Aí eu vou perguntar para quem é escolhido aqui? Todo mundo levanta a mão. Aí eu vou perguntar assim, como é que está a sua vida de oração? Tá. Que a Ele clamam, então aos escolhidos que a Ele clamam de dia e de noite. Irmãos, o Senhor soberano quer que os seus escolhidos clamem quando, irmãos? Sem cessar. De dia e de... Um segredo. Nós levantamos à noite para ir ao banheiro. E muitos, nessa hora, perdem o sono. Mas é um momento fabuloso de agradecer, de você clamar por alguém no silêncio da madrugada. Isso é uma bênção. Então, pastor, mas como é que é isso? Eu vou perder o sono? Não. Vá orando até você adormecer. Vá orando. E depois me conta se é bom. Irmãos, muito bem. Embora pareça demorado em defendê-los. No sério aqui, só nós, né? Às vezes parece que Deus está demorando em atender uma oração nossa. Olha, meu irmão, se você falar que não, eu vou falar assim, mentiroso. Porque às vezes nós estamos orando, e parece que não acontece. Mas Deus está ouvindo e a seu tempo. Eu lembro do cativeiro egípcio, 400 anos. Irmãos, digo-vos que depressa lhes fará justiça, depressa, hein? Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Quer dizer, quando Cristo apontar, Ele vai achar pessoas que continuam orando, sem esmorecer e orando sempre. Irmãos, de vez em quando eu olho os homens investidos de autoridade, as mulheres investidas de autoridade daqui de cima. Sabe o que eu fazia muitas vezes, irmãos? A coisa começava a pegar. E tem dia que é assim. Eu saía de fininho, ia para dentro do banheiro. Pastor, mas orar dentro do banheiro? Bom, o que tem de gente sentado e passando mensagem, imagina o teor da coisa, né? Ao invés de ficar mandando mensagens, aproveite momentos, todos eles, para orar. Pastor, mas vai fazer diferença? Ô, meu irmão, reverendo, às vezes a gente está saindo e está indo lá para o centro, e aí você diz assim, Deus, estou em cima da hora, prepara uma vaguinha para mim, Senhor, uma vaguinha bem próxima lá do lugar. Aí você chega lá, tem uma vaga exatamente no lugar, né? Aí o ímpio vai falar assim, poxa, mas você tem sorte, hein? Não, eu tenho um Deus. Aí ele vai olhar para você e vai falar assim, mas um Deus que se importa com a vaga de você colocar o seu carro? É exatamente esse Deus. É isso que é intimidade de você orar sempre. O bolo, né? O bolo. A mulher está lá fazendo o bolo, hein, tia Graça, aquele bolo, né? O bolo da tia Graça, assim, fofinho, né? Aí, Senhor, não deixa só lá, não.
porque a Eleonora não está aqui não, mas a Eleonora é especialista em fazer bolo asmo, sabe, irmãos? Depois vocês perguntam para ela como é que é o bolo asmo que ela faz. As mulheres oram para que o bolo fique fofinho, e o bolo fica fofinho. E aí a gente está lá fazendo uma carninha para a família, a gente diz assim, Senhor, que fique gostosa. Irmãos, orar não é pesado, orar é uma delícia que o povo de Deus tem se esquecido disso. Nós temos perdido poder, irmãos. Irmãos queridos, eu tenho procurado aprender que tudo tem um sentido. Tanto é assim que o tema desse sermão é o dever e o poder da oração. Você percebeu o que veio antes? O dever e o poder. Ah, pais, não deem nada para os seus filhos de graça. Uai, pastor, mas isso é um pleonasmo vicioso, hein? Dar de graça. Irmãos, eu vou apelar de novo. Pais, não deem nada de graça para os seus filhos. Ensinem quanto custa. Meu filho, você quer? Então você vai fazer isso assim, assim, tá, meu filho? Ensinem que custa, meus irmãos. Como é que Deus nos trata? O dever e o poder da oração. Se há valor para Deus, tem que ser da primícia e não do que sobra. O resto lá do final você traz para Deus, né? Deus não aceita não. Deus quer o primeiro, a primícia. E os pais têm que ensinar os seus filhos, ainda que doa muito, muito mais em nós, mas que eles ensinem aos filhos que eles só terão recompensa se cumpridos os deveres. Deus sempre nos dá promessas, irmãos, mas em decorrência de obediência. Tem alguns irmãos chegando lá da congregação, e meus irmãos, o pastor de vocês é terminantemente contra a caixinha de promessa. Se você tem caixinha de promessa, joga fora. Deixa eu explicar por quê. Porque aquilo é desonesto. Deus nunca te dá uma promessa sem te dar uma obrigação. E nós gostamos muito da promessa, mas do dever não. E agora, se você pegar o texto do Deuteronômio 28, você vai pegar lá, bênção e maldição. Então, não existe promessa de Deus sem obrigação. Falta, irmãos. Eu quero só, vem a mim. A nós, não. Não fique com dó, não dê o peixe, ensine a pescar. Esse é o lema do calvinismo, irmãos. Os diáconos rodando lá por Genebra, né? O diácono chegava, passava lá, olhava para o Marquinho, falava assim, Marquinho, você não abriu a sapataria hoje não? Não, rapaz, é porque eu estou com a dor aqui assim, ó, e tal. Tá bom, Marquinho, Marquinho, amanhã a gente volta. Segunda vez, terceira vez, os diáconos encostavam e falavam assim, Marquinhos, você está mudando de Genebra amanhã, né? Quem não trabalhava em Genebra, irmãos, os diáconos gentilmente diziam assim, procure outro lugar para você viver. Porque Paulo diz assim, aquele que não trabalha, esse é o nosso pensamento, irmãos. Esse é o nosso pensamento. Russell Shedd ensina que o contexto aqui é dos crentes, que perseguidos deviam aprender a confiar, a orar no Senhor. Será que diante das dores, ao invés de orar mais, nós estamos esmorecendo? Irmãos, eu vou voltar à pergunta. Será que diante das dores, ao invés de orar mais, nós estamos esmorecendo? O que Jacó fez quando ele lutava com Mauaque e Yavé no Val do Jaboque? Ele agarrou o anjo que deslocou a coxa direita dele, ele agarrou e disse o seguinte, eu não te solto enquanto tu não me... Não pare de orar, meu irmão, enquanto houver vida, enquanto a bênção não chegar. Senhor, estou aqui de novo, Senhor, estou aqui de novo. E não é exigindo, é humildemente você dizer assim, Senhor, eu estou aqui. Você sabe o que é oração?
é humilhação, irmãos. É você dizer que você não pode, que você depende de Deus para aquilo. Vamos aplicar, irmãos? Verso 1, por favor. Leia para mim, leiamos juntos, verso 1, por favor. Pode ler. Tá bom. Irmãos, qual é o exemplo maior dessa igreja? Por favor, não responda o que o reverendo Giovanni, não, viu? Senão eu vou passar uma penitência grave para você. Irmãos, qual é o maior exemplo da igreja? Cristo Jesus. Cristo Jesus orava quanto? E você? O que é oração? Irmãos, ontem à noite recebemos uma senhora lá na nossa casa, e aí uma hora ela falou assim, teve um dia desse que eu não rezei não, teve um dia desse que eu fui falando com Deus, e me fez tão bem. Aí nós falamos com ela, isso é oração. A reza é o que está escrito, a oração é você abrir o coração para o seu Pai Celeste. Isso é oração. Você está usufruindo disso. Muito bem, Jesus continuava orando muito. Irmãos, por favor, Gabriel, se coloque de pé, Romanos 8:34. Não, 8:32 e 34. Irmão, é o seguinte, se não tiver grifado na sua Bíblia, você, por favor, grife e decore. Vou te tomar no próximo domingo. Romanos 8:32 e 34. 32. Irmãos, ouçam, Romanos 8:32. Vamos lá. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Espera aí. Você está diante de um texto que está dizendo o seguinte, você é um crente, você é um escolhido? Sou. Deus deu Jesus por você? Deu. Então, se Ele deu Jesus, Ele não vai dar graciosamente, não é o que você quer, mas é o que você precisa. Você ouviu isso, meu irmão? Está nas Escrituras, Romanos 8:32, hein? Agora, 8:34, vamos lá. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Obrigado. Obrigado, Gabriel. Irmãos, tem gente que acha que a maior obra de Jesus foram os 3 anos de ministério, 3 anos e meio. Tem gente que acha que a maior obra de Jesus foram os 33 anos e meio. Não, irmãos. A maior obra de Jesus é manter a igreja antes da fundação do mundo até o retorno final dele. Essa é a obra do Cristo. Pai, o Senhor me deu os que o Senhor me deu e nenhum deles santifica-os na tua palavra, a tua palavra é a verdade, para que nenhum deles se perca. Irmãos, a obra de Cristo é interceder por nós diuturnamente. Você sabe por que você se mantém de pé? Romanos 8:34. Porque Cristo está intercedendo para que você persevere. Porque se não fosse isso, você já tinha dado linha há muito tempo. Então, ouça as Escrituras, Romanos 8:31, Romanos 8:34. Abre a porta que o seu Jaime chegou atrasado. Versos 2 e 3, por favor. Presbítero Ricardo, puxa a leitura 2 e 3. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo, julga a minha causa contra o meu adversário? Irmãos, nós botamos na cabeça que só seremos atendidos se o fulano de tal interceder por nós, ou se nós pagarmos. Não é verdade? Não, irmão. Você é servo do Deus vivo. Você é servo do Deus vivo. Doutora Maísse, a senhora me permita. Irmãos, Maísse tem cumprido um papel muitas vezes que ninguém sabe. Nos ajudado com internações, com o que ela pode fazer. Então, Maísse tem sido um instrumento de Deus. Uma pessoa importante é minha irmã. Ela é uma pessoa importante. E cada um de nós aqui somos importantes aonde nós estamos.
Estou lá, viu, à sua disposição, o que eu puder fazer por você. Então, irmãos, Deus nos colocou em cada lugar para que nós sirvamos a Deus. E existe um propósito, conforme ouvimos domingo passado, de serviço. Verso de número 7, por favor, junto com o presbítero Ricardo, de novo, por favor. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defender. Quando você não ora, você está dizendo assim, será que Deus vai atender mesmo? Quando você não ora, você está dizendo assim, vale a pena orar mesmo? Então, irmãos, por favor, Deus tem te chamado a atenção, você tem sido incrédulo ou crédulo? Você tem sido incrédulo ou crédulo? Irmãos, eu tive a oportunidade de pregar um dia desse no aniversário e pergunto ao seu Jaime depois, quanto valeu o poder da oração nesse tempo todo de vida dele com Dona Elsa? Perguntem. Irmãos, a igreja está vivendo um momento de apostasia. Sabe por que eu sei que a igreja está vivendo um momento de apostasia? Porque a igreja simplesmente está deixando de orar. Quando os filhos passam a noite e eles veem os pais orando juntos, os filhos podem dizer assim, papai, todo dia e na hora tal, ele está lendo a Bíblia, porque eu vejo. Bom, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, até a demora de Deus, né? Ah, Deus está demorando. Não, irmãos, Deus faz a coisa na hora certinha, no tempo certo, o tempo dele. E aí, irmãos, eu quero pensar com vocês, queridos, que Deus depressa lhes fará justiça. O final do verso de número 8, por favor. Vamos ler o verso de número 8. Leiam junto com o presbítero Ricardo, por favor. Irmãos, existe uma diferença muito grande e eu ando muito preocupado com a igreja. Vou ser muito sincero. Nossa igreja é conhecida como uma igreja de firmeza da palavra. Ótimo. Nós estamos batalhando para que o que seja pregado do púlpito dessa igreja seja Bíblia. Mas não adianta, viu, irmãos? Se for só conhecimento sem aplicação da palavra, não adianta. Então eu tenho que orar e dizer assim, Senhor, me ajuda a viver aquilo que eu estou dizendo que eu creio. Porque a incredulidade prática, né? Me fugiu o nome, não é o Haile. Existe um pregador moderno que fala a respeito da incredulidade prática que é terrível. Os crentes dizem uma coisa, mas praticam outras completamente diferentes. Bom, irmãos, Andrew Murray diz assim, acima de tudo, tome cuidado em sua oração para não limitar a Deus não apenas com a incredulidade, mas julgando que você sabe o que Ele pode fazer. John Piper, viu, irmãos? Ele fala a respeito da incredulidade prática. Mas eu vou citar o puritano John Murray de novo. Vou citar, hein? Ouça isso aqui. Acima de tudo, tome cuidado em sua oração para não limitar a Deus, não apenas com a incredulidade, mas julgando que você sabe o que Ele pode fazer. Ô, irmãos, chega a dar urticária, né? Quando você vai pedir perdão para pecados, observe a oração de todo mundo, mas, por favor, começando a sua, tá? Comece olhando para o seu pé, não olhe para os outros, não. Como é que você pede perdão por pecado? Senhor, o senhor sabe, né? Perdão pelos meus pecados, em nome de Jesus, amém.
Então é o seguinte, o senhor sabe o que é pecado que eu estou fazendo? Em nome de Jesus, amém. Mas na hora que, né, a menina quer uma calça nova. Aí ela vai dizer assim, Senhor, eu quero uma calça nova, aquela que tem a cintura assim, aquela que tem um rasgado assim e outro assim, aquela que tem umas bolinhas assim, eu quero exatamente assim. E eu quero que o senhor faça no dia assim, 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 que fulano de tal traga para mim assim, 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 assim. Então, não limite Deus à sua incredulidade. Ou seja, que você vai ter que ganhar a calça que você quer, do jeito que você quer, na hora que você quer, e o processo todo vai ser do jeito que você acha que tem que ser. Irmãos, quando nós estamos mexendo com alguma coisa a nível de justiça, a nível de política, você vai chegar para Deus e falar assim, Senhor, move o coração do fulano, do beltrano, do não sei o quê, do não sei da onde, não sei o quê. Não, irmãos. Senhor, eu tenho um problema assim, assado, assado, e é só o Senhor quem pode. Está nas tuas mãos e acabou o assunto. Irmãos, não limitemos Deus à nossa incredulidade. Senhor, e tem que ser hoje, hein? Por que tem que ser hoje? Tem que ser no tempo que o Senhor sabe. Irmãos, Salmo 37:5 diz como? Entrega o teu caminho ao Senhor. Tá bom. Deus pode errar, irmãos? Deus pode errar? Então, na hora que Ele atender a sua oração, Ele vai atender a sua oração perfeitamente, meu irmão. Então, passe a confiar nisso e passe a orar, viu, meu irmão? Por que você está com medo que Deus não ouça a sua oração? Certamente a resposta vai vir de acordo com a vontade dEle. E como que é a vontade de Deus? Boa, perfeita e agradável. Ela é surpreendente. Irmãos, eu quero pedir perdão à igreja, quero pedir perdão ao conselho. Eu não gosto de fazer isso, eu tenho que ensinar a palavra de Deus daqui, mas eu não posso ensinar uma palavra que eu não viva. No dia que eu ensinar alguma coisa aqui que eu não vivo, Deus vai pesar a mão sobre a minha vida. Então eu estou citando apenas uma situação aqui que pode ser diferente completamente dos irmãos. Irmãos, nós temos passado por dificuldades muito grandes. Daqui a pouquinho nós vamos embora. Elaine saiu de casa com crise de pânico. É a última coisa que falta. Estamos vivendo assim, irmãos. Estamos vivendo assim. E vai indo, e a Elaine apaga onde ela estiver. E o médico da prefeitura, na hora de fazer a perícia da Elaine, disse assim, você não tem direito à licença. E descontou 1 mês do pagamento da Elaine no mês passado. Quinta-feira. Na quinta-feira à noite eu recebi uma correspondência de uns irmãos dizendo assim, pastor, nós nos reunimos e estamos mandando uma oferta para o senhor no valor assim, assim e assim. Sorte, né, irmãos? Sorte, né? Não, irmãos. Não existe sorte na vida do crente, existe providência na vida do crente. Quando nós temos intimidade com o Senhor nosso Deus, o Senhor é o meu pastor e isso tem que ser verdade, irmãos. Ou isso é verdade ou não é. Então, irmãos, nós temos provado daquilo que está no boletim de oração, que se as lutas são grandes, as vitórias com Deus serão sempre maiores. E eu tenho que encerrar, né, irmãos? Tenho que encerrar. Esse negócio de 1h15 com a ceia ficou apertado. Semana que vem vai estar melhor. Irmãos, vocês já ouviram falar de intrepidez? No norte de Minas, né? Os crentes, nós vamos fazer uma corrente de oração para chover. E sai todo mundo, né, às pressas para a igreja. Sabe aquelas pituquinhas assim, igual do Kleber? Assim, mãe, que foi, menina? Vamos voltar lá em casa. Ué, por quê?
eu esqueci lá em casa um negócio. O que você esqueceu, minha filha? O guarda-chuva. Mas você está doida, menina, guarda-chuva? Mãe, nós não estamos indo para a igreja para poder pedir a Deus para chover? É só isso, irmãos. É só isso, intrepidez, irmãos. Porque se nós vamos pedir ao Criador do universo, mas a meteorologia falou que não vai chover, não. Azar meteorologia, irmãos. Nós temos um Deus que comanda terra, céu e mar. E se esse Deus quiser... Posso pedir mais uma coisa a vocês, irmãos? Eu vou ter que parar. Fulano de tal não tem mais jeito. Irmãos, existem pastores que se envolveram com drogas. Pastores. E aí? Não tem mais jeito? É assim? Existe um Deus. O Conselho Regional de Medicina diz assim: portador de uma síndrome incurável, evolutiva e fatal. Não tem jeito. Mas os crentes dizem assim: eu conheço um marceneiro lá da Galileia, e a especialidade desse homem é endireitar paus tortos, paus que nascem tortos. É a especialidade desse homem. Nós somos uma igreja, irmãos, que temos que viver pela intrepidez. Cabe a mim resolver alguma coisa? Lembra do início? Você vai ser algum X-Men? Você vai ser algum mutante para resolver alguma coisa, você? Não, você vai ser aquele cisquinho assim, que ora ao poderoso Senhor do universo. E se esse Deus quiser, fornalha não queima, leão não morde, mar não molha. Por favor, irmãos, o limite da oração é a vontade de Deus. Se Deus quiser, irmãos, nós vamos provar de coisas grandes e tremendas. Mães, não desistam dos seus filhos enquanto eles tiverem vida. Esposa, não desista do seu marido enquanto houver vida. Filho, não desista do seu pai enquanto houver vida. Porque nós vamos continuar obedecendo o Senhor Jesus. Mesmo, sabe, com aquela dorzinha assim, Senhor, olha, eu vou orar, mas eu não estou muito mais esperançoso, mas o Senhor mandou eu orar, eu vou clamar pela vida do fulano, enquanto houver vida. Porventura, quando Cristo vier, Ele encontrará paz na terra? Irmãos, a apostasia está aí, mas que ela fique lá, longe, lá. Quando o Senhor Jesus chegar na sua casa, que Ele encontre um pai e uma mãe que estão pagando o preço para serem exemplo para os seus filhos. Que os oficiais dessa igreja, que os homens e mulheres dessa igreja, que as crianças dessa igreja sirvam de exemplo. Irmãos, nós vamos orar. Nós vamos pedir, por favor, 2 orações, sobretudo pelas famílias da igreja. O presbítero Jaime vai orar para nós e depois o presbítero Jaime, depois o presbítero Oscar. Vamos orar com os 2 presbíteros, irmãos, o seu Jaime e o Oscar.